E aí, doutora Renata? Boa noite. Boa noite. E aí? Posso falar boa noite para minha irmã aqui? Raquel tá aqui. Olha só os comentários aí. Eu só estou vendo comentários aí. Tem que desabilitar os comentários. Ó, eu não sei agora vamos assim mesmo, que agora eu não sei mais o que nós vamos fazer para desabilitar isso, né? Bom, vamos começar. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Posso te E apresentar? aí, que legal, hein? Legal, Hein? super legal. Cara, pô, adorei o convite. Brigadão aí. Achei muito legal falar de um tema que eu gosto muito, né? Você sabe que eu sou advogado, mas advogado é um bicho complicado, ele se mete, advogado acha que lê de tudo e acha que começa a entender de tudo e começa a opinar de tudo. Bom, estamos aqui para filosofar. Bora. Bom, posso te apresentar então, né? Pode, claro, deve. Bom, então, gente, doutor Anderson, ó, advogado, professor, somos professores, né? Professores, Contador, contador, de histórias também. poeta, ó, poeta é muito legal, fala sério. E pai do Moisés Ó, e Isa, né, gente? Fofíssimos, lindos, lindos, lindos. Seja ó o bem-vindo. doutor Carlos Manfrim aí, ó. Você mandou um abraço para a tua irmã que é médica, eu vou mandar um abraço para o meu irmão de fé aqui, ó. O doutor Carlos Manfrim está mandando abraço aí, ó. Logo estarei lá, Um então. abraço. Daqui uns dias vamos fazer uma live, eu e o Dr. Carlos. Será anunciado em breve. Bora. Então, E bora. aí, o que mais? Manda, eu sou o seu funcionário aqui. A gente vai Ah, falar o que hoje? gente, nós vamos falar hoje sobre o incentivo, né? A importância do incentivo, a importância da simbologia da palavra, do poder do exemplo. Diga, doutor Anderson, você que é, né, premiado nacional e internacionalmente por projetos de educação e cidadania e direitos humanos, conta para nós, Hum, educação para a cidadania. cara, você sabe que a gente tem um aspecto missionário assim na vida, né? Acho que eu sempre me pergunto assim, afinal de contas, o que a gente vive? Eu me lembro, inclusive, quando a minha filha ainda não era nascida, estava na barriga da mãe. Nós passamos aí alguns perrengues, houve ali em algum momento um questionamento, uma desconfiança de uma má formação no coração. Paralelamente a isso, a notícia do meu pai com câncer, veio tudo de uma vez, assim, e a única pergunta que eu conseguia enxergar era a seguinte, afinal de contas, por que a gente vive? Né? Porque se a gente tem a certeza da morte, quer dizer, o que a gente faz nesse curto espaço de tempo entre o dia que a gente nasce e o dia que a gente vai morrer? Né? Então, a questão ultrapassa qualquer assunto de natureza financeira, material. E, no final das contas, a única resposta que eu conseguia achar, Renata, era a seguinte: bom, a gente vive aqui para fazer o bem, né? Fazer o bem para as pessoas, deixar um legado. E eu encontrei nesse projeto de educação para a cidadania e direitos humanos algo muito legal assim que eu poderia me dedicar, porque eu penso que, ao fim e ao cabo, muitos dos nossos problemas pessoais, internos e também especiais poderiam ser aí enfrentados com mais coragem, franqueza, lealdade, serem até resolvidos se a gente tivesse um pouco mais de educação, de cultura, de preparação, de uma visão para que nós consigamos enxergar, mapear esses diferentes problemas e trafegar, né, por esses questionamentos que a todos nos afetam. Então é um projeto muito legal, assim, que de fato, né, a gente teve a oportunidade de apresentá-lo, inclusive, na Universidade de Harvard, tem o apoio de muitas pessoas, que basicamente consiste em incentivar as crianças, adolescentes e todo cidadão, na verdade, a conhecer um pouco mais das nossas questões de cidadania, das nossas questões de direitos humanos, porque daí é aquela velha história, ninguém ama o que não conhece. Conhecendo melhor, eu acho que a gente consegue também contribuir um pouco melhor para a sociedade. Tem um livro até que eu recomendei dias atrás para meu sobrinho, que acabou de passar no vestibular de Direito,
É um livro muito famoso, aquele O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Uhum. Então, o título é sugestivo, mas o que o Carl Sagan chama de demônios? Ele fala que demônio é tudo aquilo que espécie de mito que contraria, né, a validade científica, contraria a ciência e acaba por produzir certas aflições sem qualquer razão, né, na humanidade, e isso é um desserviço para a humanidade. E me parece que a educação, para responder a sua pergunta, me desculpe por me alongar tanto, nesse cenário, seria o farol aí de que nós precisamos. Com certeza. A gente vive numa geração, uma geração de pessoas cada vez mais covardes, né, Anderson? Cada vez mais difícil você fazer com que as crianças, né, eu sou mãe, você é pai, entendam que ela vai ter que ir atrás, que ela vai ter que ter um bom pensamento, né, gerar boas ações, boas atitudes e, enfim, levar a própria vida através do controle, né? Porque aí a gente também entra no conceito de liberdade, né? Ah, livre é aquele ser humano que faz o que quer. E, na verdade, não é bem assim que funciona. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande hoje, né? Nessa questão do incentivo infantil, do incentivo dos nossos alunos, do incentivo dos nossos funcionários, né? Das pessoas que estão ao nosso redor, com relação a isso. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho complicadíssimo. Acho complicadíssima essa questão, né? Que a gente vive hoje. Né? As pessoas não pensam, elas absorvem tudo que é tipo de informação numa velocidade muito astronômica e depois não conseguem se virar com aquilo. Enfim, é uma geração de pessoas covardes, amedrontadas e extremamente infelizes, né? Isso que a gente vê Sim. hoje em dia. E, bom, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Com relação a isso, você fala sobre a importância da linguagem, né? Da linguagem da nossa vida. Olha só, eu acho um crime, assim, porque que desde muito cedo não são apresentados alguns tipos de perguntas e pensamentos desde o momento em que a gente começa a estudar. Eu sempre gosto de perguntar o seguinte, Renata, se eu te questionasse, na sua opinião, qual é o bem mais precioso que nós temos na vida? Ou qual é o carro que viabiliza, que transporta, qual é o instrumento que possibilita a nossa vida em sociedade? E eu não vou nem deixar você responder, porque você já sabe a resposta. É a linguagem. Né? A linguagem é algo tão importante. Vamos inverter a pergunta. Você consegue imaginar uma vida sem linguagem? Não. Como é que as pessoas iriam se expressar, se comunicar, dizer o que querem, enfim? Se não houvesse um fio condutor, algo que possibilitasse essa nossa convivência, esse nosso entendimento. Então, a linguagem, que é, na verdade, um gênero que encontra espécies como a fala, como falar, como calar, como olhar, como posturar, o mimetizar, o gesticular, o escrever. Há várias formas de linguagem. Né? A imagem é uma forma de linguagem. Então, há várias formas de linguagem. A vida seria absolutamente inviável se nós não tivéssemos isso que nós chamamos de linguagem para nos guiar. E veja que esse carro que aqui nós estamos chamando de linguagem, que é o carro que transporta a vida, que viabiliza a vida, ele talvez aqui nós possamos nos concentrar aqui hoje em duas espécies, na palavra e no gesto, que é o tema, inclusive, aqui do nosso bate-papo, né? O exemplo, o gesto e o poder também, a simbologia da palavra, o quanto tudo isso é simbólico. Tem um filme recente, lançado na Netflix, que eu não me lembro agora se chama Chegadas ou Partidas, algo assim. Uhum. E eu não vou dar spoiler aqui, mas não sei até se você já assistiu, mas que conta a história de um extraterrestre que veio na Terra e tal, e aí eles querem estabelecer, eles querem saber o que aquele extraterrestre quer. E aí chamam, então, o maior físico lá, o cara premiado e tal, um cara muito bom, matemático, enfim, não sei. E aí esse matemático fala, não, eu vou conseguir
decifrar e fazer os cálculos, os códigos, até que então convidam a maior linguista ali considerada no filme do país, que daí diz o seguinte para ele, fala assim, tá, tudo bem, legal, você vai fazer os cálculos, você vai fazer aí tudo que precisa ser feito, só que é o seguinte, para você fazer o cálculo, você precisa entender a linguagem, entender a fórmula, você tem que entender, quer dizer, o problema matemático que está ali posto, e sem a linguagem que lhe permitirá entender o que o ET está querendo te passar ali, você não vai conseguir fazer nada. Então, daí a mulher até brinca, fala, desculpa aí, mas se você acha que a ciência, a física e tal é mais importante, você está enganado. É a linguagem que é mais importante, porque sem a linguagem você não consegue nem entender aquele pressuposto que lhe será dado. E aí eu não vou contar o resto do filme, é óbvio, mas me chamou a atenção essa parte, porque me parece que faz justiça à importância que a linguagem tem na nossa vida. E aí, para falar aqui da palavra, a simbologia, né, da palavra e o poder do gesto. Veja que é interessante a palavra. O que é a palavra, Renato? Agora uma pergunta, vai, prova, para a doutora Renata. O que é a palavra? Pensamento expresso, falado, verbalizado. Está vendo? Por isso que você é doutora pela USP, ó. Matou a charada. Matou a charada, matou a charada. O que é a palavra, se não apenas a expressão, porque a palavra pode ser escrita, né? Ela pode ser, enfim. A palavra é apenas, então, somente a expressão, quer dizer, aquilo que se externaliza, a expressão, a externalização do pensamento. É aquilo que está aqui dentro. Então, veja a importância da simbologia da gente controlar, inclusive, a qualidade daquilo que entra aqui dentro, na nossa mente, no nosso pensamento. Só que aí, Renata, nós talvez entremos num outro problema, por assim dizer, num outro desafio, que é o seguinte: como é que se formam as sinapses, os pensamentos? Tem até um jurista muito famoso, chamado Lenny Streck, que ele tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, ó, sinopse não faz sinapse. Porque tem uma moda agora no direito, eu não sei se isso tem na odontologia, com certeza não, que os odontólogos, os profissionais da saúde são pessoas evoluídas. Agora, tem um problema no direito, por assim dizer, que muitas pessoas, motivadas por esses tempos líquidos que vivemos, acabam, ao invés de abederar-se na fonte do conhecimento, daqueles livros longos, densos, em que se dá todo o desenvolvimento, formulação do pensamento, do raciocínio, para se chegar na conclusão que necessita chegar, há livros que nós chamamos de sinopse, que são resumos. Né? A sinopse do filme, as pessoas já não querem ler mais. E esse jurista, o Lenny, ele faz uma brincadeira quando ele diz que sinopse não faz sinapse. A gente sabe o que é sinapse, né? É o processo de neurotransmissão e formulação de comunicação cerebral e do pensamento. Bom, e aí, como cuidar da qualidade daquilo que a gente está gerando e produzindo na nossa cabeça, no nosso pensamento, nesses tempos líquidos que vivemos? Aquele polonês, o Zygmunt Bauman, ele tinha, né, falecido recentemente, uma frase que dizia que nós vivemos na modernidade líquida, no sentido de liquidez, de fluidez, de superficialidade. Hoje em dia tudo é muito superficial, tudo é muito fluido. E esse cenário, veja você, ele me parece que fica agravado e potencializado justamente pela velocidade em que a informação nos é transmitida e repassada depois da era da internet, das redes sociais. Você veja que com a mesma velocidade que algo sobe, algo desce, a memória das pessoas acabam sendo ainda mais curtas. E aí, num cenário de rapidez, de velocidade da informação, de liquidificação do pensamento, de superficialidade, de fluidez, como fazer que a absorção do conhecimento denso, demorado, sólido, necessário, se instale na nossa mente e no nosso pensamento
dando para nós todo o conjunto, ou aquilo que se chama do mundo que nós construímos na nossa cabeça, como que tudo isso vai se dar? Que tipo de mundo e de plataformas mentais nós criaremos? Justamente aquelas que talvez, de forma limitada, conseguiremos depois expressar pela palavra. Sim. E a palavra é uma coisa tão simbólica. Quando você quiser me interromper, você fala, tá bom? Não, a palavra é uma coisa... Eu estou aqui pensando que isso que você está falando não se aplica somente à nossa vida cotidiana e no relacionamento com o outro, mas também na nossa vida profissional, né? Você que é advogado, você deve saber que os alunos do direito têm que ler muito, com certeza, né? Mas, por exemplo, na nossa área, hoje em dia, a gente lida com isso o tempo todo, né? Ninguém quer ir atrás da fonte do conhecimento na fonte, né? No artigo, no livro científico, na fonte real. Eles querem o resumo. Eles querem o vídeo no YouTube, né? Cara, e isso é tão grave, porque, veja, é a formulação do raciocínio que vai te permitir a enfrentar a inconstância, a incerteza, a ausência de modelos que se apresentam na nossa vida. Veja você é dentista, milita no consultório, você está ali aplicando, sei lá, um botox, um fio, fazendo sei lá, suturando um paciente, fazendo um procedimento na boca, cuja reação orgânica daquele paciente é algo que não estava escrito com a riqueza de detalhes que você, por exemplo, leu no livro ou mesmo no resumo. E daí entra a importância da atividade da leitura densa. Porque, veja, foi aquela leitura densa que você leu e formou toda a sua capacidade de raciocínio com a associação de diferentes conhecimentos que vai te permitir, naquele momento, diante daquele problema que se apresenta, que precisa de pronta e rápida resolução, é justamente este raciocínio bem informado que vai poder fazer com que você se abebere dentro daquele conhecimento, associe esta ou aquela linha, esta ou aquela técnica daquele ou daquele outro livro, para dizer, acho que para esse caso a melhor solução é aquela. E tudo isso não vem de resumo, tudo isso não vem de vídeo de 10 segundos, tudo isso não vem de outra forma, senão o processo de dedicação, leitura e absorção do conhecimento sólido. Então, veja o quanto simbólico, o quanto importante é a palavra escrita, a palavra falada, a palavra que nós falamos para os outros, a palavra que os outros falam para a gente, e mais do que isso, a palavra que a gente fala para nós mesmos, né? Eu estou lendo um livro, eu vi que a minha queridíssima amiga Fernanda Altimari, minha nutricionista, está nos assistindo aí, ó. A Fernanda, ela me deu esse livro aqui, ó, Os 4 Compromissos. E, inclusive, a gente vai fazer depois, Fernanda, uma live sobre esse livro aqui, ela já sabe, viu, Renato? E você conhece também esse livro, que a gente já conversou sobre ele, Renato. Mas tem uma coisa tão legal aqui, que eu até reservei para ler, para citar, se você me permitir. Claro. Que fala sobre a linguagem. Olha que legal. O sonho exterior captura nossa atenção e nos ensina em que acreditar. Olha só. Nos ensina em que acreditar. Começando pela linguagem que utilizamos. A linguagem, é o código para o entendimento e a comunicação entre os seres humanos. Cada letra, cada palavra, cada linguagem é um acordo. E uma vez que se compreende esse código, nossa atenção é capturada e a energia é transferida de uma pessoa para outra. Então, a palavra, ela carrega sentimento, ela carrega energia, ela carrega significados, né? Nessa troca, nessa simbiose que é a vida. E olha que bonito isso daqui, ó. E assim que concordamos, a partir desse acordo, que é a palavra, nós acreditamos. E isso é chamado fé. E ter fé é acreditar incondicionalmente. Olha a importância e a simbologia da palavra. Por isso a gente tem que tomar cuidado com o que a gente absorve, né? E com o que a Tem gente... que tomar muito cuidado.
com o que a gente absorve, com o que a gente repassa aos nossos, né? E com o que a gente espera reproduzir a partir disso. Eu acho isso muito importante. Cuidar até inclusive com a qualidade dos nossos próprios pensamentos. Você Vigiar sabe que você estava dizendo aí, né, que dessa coisa de vigiar e tal, dessa coisa da liberdade, você começou falando muito bem sobre isso. Olha que interessante. Há um ditado muito famoso de um democrata europeu que diz exatamente isso, que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Olha que paradoxal isso. Para você ser livre, você tem que vigiar. E isso é tão forte que se você parar para pegar na Bíblia, por exemplo, lá tem uma, né, tá dizendo que a gente deve vigiar e orar. Uhum. Veja que nenhuma palavra está posta ali na Bíblia sem uma simbologia, sem que carregue consigo um significado. Uhum. E a forma pela qual as palavras, inclusive, e a ordem com que são colocadas também importa. E Sim. a Bíblia diz vigiar e orar. Então, veja, você primeiro tem que vigiar, depois você tem que orar. Olha que forte isso. Então, a gente precisa vigiar a todo tempo, né? Olha, o preço da liberdade do nosso pensamento, que foi a forma como você começou lindamente essa discussão e nos traz até aqui, o preço da liberdade do nosso pensamento é justamente a constante vigilância, autovigilância. Porque olha que engraçado, muitas vezes a gente é levado a falar, a pensar, a agir e a reproduzir coisas que nós não temos nem a percepção de um porquê estamos fazendo aquilo, de tal maneira que aquilo já ficou tão automatizado na vida da gente, que eu sou capaz até de te dizer que mais difícil do que vigiar é o processo anterior a isso, que é mapear, é descobrir, é questionar-se para dizer o seguinte, pô, mas por que eu estou pensando assim? Por que isso me agrada? Por que isso me desagrada? Por que eu sou levado a fazer isso? Há um processo histórico na nossa formação, que talvez venha lá dos nossos pais, e que dos nossos pais veio lá dos nossos avós, e que dos nossos avós veio lá dos nossos bisavós, que muitas vezes a gente é levado a pensar de uma forma cíclica e nem sempre se dá conta de se observar de fora, identificar aquilo, e em algum momento há coisas, inclusive, que você precisa romper. Você precisa quebrar. Você precisa falar, nossa, mas eu estou fazendo isso porque, no fundo, os meus pais também fazem, meus avós também fazem, mas peraí, isso não é legal. Né? Eu vou romper esse negócio. Né? Como diria lá o Renato Russo, né? Você tem, como é que é? Você culpa seus pais por tudo, você tem mais dos seus pais do que você imagina. Tem uma música dele que fala isso aí. E é verdade, não é verdade? Exatamente. Hoje eu estava vendo uma live, inclusive, exatamente sobre isso, sobre o caos que se instalou na mente das pessoas, justamente porque elas perderam a referência de tudo com essa questão da pandemia, elas não sabem o que pensar, elas não sabem o que procurar, elas não sabem que informação absorver e não sabem como vai ser amanhã. Na dificuldade que as pessoas têm justamente de lidar com uma situação que nunca foi vista até então, né? Então não é possível você reproduzir comportamento algum. De repente você se vê numa situação que você tem que resolver o problema, é você que tem que se instalar naquilo, a realidade mudou, a coisa mudou e as pessoas, elas estão loucas, né? A quantidade de agressividade que aumentou, a quantidade de pessoas malucas, enfim, que até você fez uma live esses dias falando sobre isso, né? Sobre os abusos de alguém sobre outros, como isso realmente é real, né? Quer dizer, a coisa está tão embutida na sua cabeça que quando você está numa situação que não aconteceu antes, você não consegue nem saber como se conduzir a si próprio, a sua própria vida. É triste isso aí, né? A falta de entendimento. Cara, isso é triste e ao mesmo tempo é desafiador, porque isso nos faz pensar o quanto nós temos condutas automatizadas, né? Desde aquela que nós escovamos o dente não percebendo, dirigimos sem perceber, entramos e saímos na nossa casa sem nem jamais nos darmos conta dos objetos que tem ali por perto. E isso é tão legal, porque revela em nós o dever de, talvez,
nesta atividade de vigilância, de vigiar as palavras que dizemos para os outros, que dissemos para os outros, as palavras que proferimos para nós mesmos, né? É tão legal que nos faz perceber que nós automatizamos essas condutas e, pior do que elas, nós automatizamos também pensamentos. Sabe aquela coisa do ser humano? Porque o ser humano, às vezes, ele tem uma tendência a se depreciar, né? Ele se acha feio, ele se acha incapaz, ele acha que não consegue, ele se acha gordo, tudo é ruim, né? Ele tem essa autotendência de olhar de forma negativa para si mesmo. Então, ele precisa parar e antes desse olhar acontecer, e isso vem pela vigilância, pelo mapeamento, dizer, pô, mas peraí, por que eu estou fazendo isso comigo mesmo? Né? Quer dizer, a única pessoa que eu vou ter que conviver pelo resto da minha vida, antes de qualquer outra, sou eu mesmo. Então, eu preciso aprender a conviver comigo mesmo. Eu preciso aprender também a me gostar, a me amar. Até porque se eu não me gosto, não me tenho, não me amo, como é que eu posso amar o outro, né? A partir do momento em que você só pode entregar aquilo que você tem, quer dizer, se você não tem amor próprio, como é que você pode dar amor para o outro se você não tem? É um princípio, vou puxar para a minha área jurídica agora, isso é um princípio até de direito, porque você só pode doar um bem para alguém se você tem aquele bem. Se o bem não é teu, ou você tem um carro lá, eu posso pegar, eu sei que você tem um Jaguar, 0 quilômetro, eu posso pegar o Jaguar da doutora Renata e falar, toma, eu estou doando para você, José? Eu não posso, porque o bem não é meu, ele é teu. Então, eu só posso doar aquilo que eu tenho. Então, se eu não tenho amor próprio, se eu não me tenho, se eu não me amo, como é que eu vou doar isso para o outro, né? E aí a sociedade, ela vive nessa espiral de correria, a tal ponto de, muitas vezes, fugir do autoenfrentamento, fugir daquilo que o Guimarães Rosa, conhecido por ser um grande neologista, e você é poetisa e sabe muito bem disso, sempre dizia que o ser humano ele precisa, antes de qualquer coisa, se ensimesmar. Quer dizer, essa é uma palavra inventada por ele, um neologismo que diz exatamente o que ela quer dizer. Ele precisa se ensimesmar, ou seja, entrar dentro de si mesmo, olhar para dentro de si mesmo. E é muito difícil fazer isso. E veja que isso está tão arraigado na humanidade que essa dificuldade de olhar para dentro de si mesmo, com lealdade, com franqueza, com transparência, com coragem, que isso implica em reconhecer as próprias mazelas, sair da zona de conforto. Isso existe desde que o mundo é mundo. Olha, se a gente parar para pensar na história de Jesus Cristo, se a gente parar para pensar por que Jesus Cristo foi crucificado, tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Por quê? Porque revelou ali a incapacidade do ser humano de desautomatizar a sua conduta, em si mesmar-se, olhar-se para dentro de si mesmo, porque naquele momento, e assim como ainda hoje, foi mais fácil apontar o dedo em riste em direção ao outro para dizer o seguinte, é esse o cara culpado. Qual foi a culpa de Cristo? Nenhuma. Ele apenas disse verdades incômodas. E na ausência de produzir esse autoenfrentamento com abertura, com franqueza, você joga a sujeira para debaixo do tapete. Nesse caso, que nem sujeira era, nós estamos falando de Jesus Cristo, muito antes, pelo contrário, o nosso Salvador, preferiu-se impingir a Cristo como ele, o culpado, por aquele incômodo que as pessoas preferiram não enfrentar. E veja, chegaram ao ponto de pedir para soltar Barrabás, ladrão, pedófilo, estuprador, e pedir a morte, não foi qualquer morte, a morte de cruz para o Cristo. Tamanho um incômodo nas verdades que ele ali diz. E essa história do mundo, o que foi o episódio das bruxas de Salem, quer dizer, a sociedade quis atribuir ataques infames a mulheres à frente do seu tempo, e aqui para fazer justiça às mulheres, não é? O que foi a escravidão, e aí os noticiários estão aí tomados por essa questão de diferença racial, que sabemos, eu e você somos privilegiados, Renata, convenhamos. Agora, eu tenho grandes amigos, e você também, negros, tem discriminação, sim. E nós somos a sociedade que aceitou tratar um ser humano seu igual de forma com sua menos importância e valor, por a ele atribuir um desvalor apenas e tão somente porque era conveniente ter alguém que lhe servia sem precisar pagar. E impingimos-lhe a escravidão apenas e tão somente por uma diferença de cor de pele. E essa
essa estruturação racial, ela ainda existe. Quer dizer, não é novo, não é uma culpa do brasileiro, isso é da sociedade, né? Isso é da sociedade. O que foi o nazismo? Veja, foi a crença nascida pela palavra que fez as pessoas acreditarem, Pensamento. claro que havia motivos por trás, que alemães que pertenciam a uma raça ariana pura, superior, que naquele contexto seriam ali misturados, desqualificados por aquela raça maldita. Veja, eu estou relatando a história. Os judeus. Dizimamos a humanidade apoiada pelo povo, pela palavra de alguém que construiu essa crença, uma raça inteira, uma população inteira. Então, olha o quanto é simbólico e o quanto de bem e o quanto de mal a linguagem pode fazer. A mesma linguagem que é fonte de amor, de casamento, de união, de felicidade, de riqueza, é a mesma linguagem que pode ser fonte de discórdia, de briga, de crimes, de toda sorte de coisas ruins. Daí porque cuidar mesmo com a qualidade das palavras que falamos para nós mesmos e para os outros, porque, de fato, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos é justamente aquilo que nós absorvemos e é aquilo que, como você mesmo disse, nós verbalizamos, externalizamos e materializamos, de bom ou de ruim. Gerando comportamento, né? É forte isso, né? É muito forte isso. Muito forte, com certeza. Com certeza, com certeza. Mas e, doutor Anderson, como a gente incentiva, então, os nossos filhotes e os que nós amamos? Você sabe que quando a minha mãe fez 60 anos, é ruim, né? Você vive isso, né? Porque a gente que é poeta fala, discurso. E aí o poeta sempre é selecionado, né? E aí, Renata, me pediram. Rolo compressor mesmo. E aí fala, cara, é aniversário de 60 anos da mãe, e aí, pô, faz uma homenagem. E eu fiquei pensando, fica aquilo na cabeça. E eu tenho uma mania que às vezes eu gosto de encontrar uma palavra para identificar uma situação ou alguém. Ou uma, duas, enfim, algo que possa sintetizar, espelhar um pensamento. Talvez como fruto dessa sociedade rápida e líquida aí, ó, porque ninguém tem mais tempo, né? Uhum. Cara, a única palavra que veio na minha cabeça foi incentivo. Eu fui lembrar da nossa história, a gente é de uma família bastante pobre, né? Somos filhos urbanos de pais rurais e sempre foi tudo muito difícil. E então eu fiz uma recapitulação histórica e a única palavra que veio na minha cabeça foi essa, incentivo, em relação à minha mãe. E como foi importante a minha mãe ter incentivado os filhos. Cara, Renata, como foi importante, como pesa uma palavra de um pai. Uhum. Veja que a minha mãe, em toda aquela circunstância, eu estudava, eu trabalhava de dia, estudava de noite, eu queria passar no vestibular, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, eu morava em Paranavaí não tinha o curso de Direito ainda, e aí eu tinha que passar aqui na UEM, e eu fazia contabilidade, então eu tinha uma certa deficiência em física, química, biologia, matemática básica, que eu via mais matemática financeira, essa coisa toda. E aí eu não tinha dinheiro para pagar cursinho, de tal maneira que o que eu fiz? Eu fiquei 6 meses da minha vida, eu trabalhava de dia, estudava o último ano de contabilidade à noite, de madrugada, da meia-noite às 5, eu estudava por conta para o vestibular. Dormia das 5 às 6 e assim seguia a vida durante 6 meses. Pois naqueles 6 meses, o que eu mais ouvi e vi foi o exemplo da minha mãe. Eu chegava do colégio, ela estava me esperando com um pó de guaraná feito, com um café feito, e ela, com toda a simplicidade dela, imagina, minha mãe era merendeira, tadinha, ela foi atrás de buscar e leu e ouviu de alguém que música clássica expandia a mente para concentração de estudo.
pois a minha mãe foi atrás de fita, na época, aquelas fitas cassete, lembra? Uhum. E aí ela foi, arrumou umas fitas cassete lá de música clássica, e botava música clássica para eu estudar. Cara, era a forma que ela tinha com gestos para me incentivar. E me lembro ainda, eu ouço essas palavras ainda de uma fita motivacional que ela havia comprado à época, que falava sobre a águia, os caminhos da águia, quem é a águia enxerga de longe, a águia voa, a águia... E aí aquilo, e aí dizia, você é uma águia, e não sei o quê e tal. Toda santa noite ela fazia isso para mim. E só conseguia vir isso na minha cabeça para aquela homenagem. Eu conto essa história, chorei, foi muito emocionante. E ela sempre dizia, você consegue. Cara, você consegue, você não é mais bonito nem mais feio que ninguém, você não está fadado a ser o que você é, você consegue. Se você quer, você consegue. E eu acreditei nesse trem, eu acreditei nesse negócio, e consegui, talvez, né, vencer aquela barreira, que é a pior barreira que existe, que é aquela barreira invisível, né? Sim. Que é a barreira que a gente mesmo se colocou, ou alguém colocou na gente, e a gente nem mesmo se deu conta. Sim. Então, eu consegui, talvez, mapear tudo isso, vencer, acreditei, de tal maneira que eu sou capaz de dizer o seguinte, Renato. A gente que é pai, a gente que é patrão, a gente que é amigo, a gente que é filho, a gente, enfim. Se você tiver, em algum dado momento, que escolher entre dar amor ou dar incentivo, eu não tenho dúvida nenhuma que eu ficaria com incentivo. Agora, é claro, se puder dar os dois, dê os dois. Dê amor e dê incentivo. Mas se não tiver jeito, tiver que escolher ou dar amor ou dar incentivo, nem pense duas vezes, dê incentivo, que eu acho que é o melhor bem, é o melhor presente que a gente pode dar para as pessoas. Aliás, eu sou testemunha. Agora, eu vou contar uma intimidade sua aí, nós somos amigos, e você incentivou teus filhos a andar de bicicleta. Olha que legal. Através... Incentivo teu. Foi verdade. Incentivo teu. Incentivo teu. E olha, veja que legal, né? A importância da palavra. Porque você me contava, né? Uhum. A gente compartilhando essa história, eu dizia, né? Que o meu filho com 10 anos não tinha aprendido a andar de bicicleta ainda, tal, e a gente como pai diário, pô, mas o que eu vou falar e o que eu vou fazer para virar essa chave, para instalar um gatilho de desejo, né? E aí eu ensinei a andar de patinete e tal, e comecei eu a andar muito de bicicleta, tá? Aí até que um dia ele falou, pai, no Dia dos Pais a gente podia, se eu tiver aprendido a andar de bicicleta, já andar de bike, né? Meus amigos vão ver e tal. Ah, e aquilo foi um ótimo. Eu falei, ótimo, maravilha. Aí eu falei para ele, Moisés, você já sabe andar, cara, de patinete, que é muito mais difícil e tal. Renato, ele montou na bicicleta e saiu pedalando, cara. E a gente compartilhava essa história e foi muito legal porque eu testemunhei, né? Uhum. Você dizendo isso, né? Você dizendo isso para Desirê, né? Mas Desirê, porra, você anda de patins, né? De patins e tal, que é muito mais difícil. Pô, e é muito mais difícil mesmo, né? Muito mais. E aí, pô, no dia seguinte você me manda o vídeo, cara, dela pedalando e tal. Fiquei muito emocionado. Exatamente assim. Isso tem um nome, Renato. Olha, isso tem um nome. Primeiro, claro, o teu amor e a tua dedicação em pensar, em falar uma palavra, olha o peso, olha a simbologia da palavra, uhum. que pudesse liberar aquilo na cabeça dela para dizer, pô, é verdade, eu consigo. Uhum. Quer dizer, o que você fez, apenas e tão somente, foi fazer com que ela acreditasse na fé, e tivesse fé nela mesma. Uhum. E ela conseguiu, cara. Outro não dia. À toa. Não deu nem 24 horas. Outro dia, não à toa que a palavra incentivo, ela tem uma raiz muito parecida com a palavra entusiasmo. E você sabe que a palavra entusiasmo significa enteos, que significa ter Deus dentro. Uhum. Então, nós temos Deus dentro da gente. Uhum. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não é? Uhum. Então, quando você incentiva, você entusiasma uma pessoa, a única coisa que você está fazendo é girar a chave do pensamento dela para dizer o seguinte, pô, olha para você, você tem Deus dentro de você. Você também consegue. Né? É virar a chave, é acionar o gatilho da fé que ela tem nela mesma, que talvez está escondida atrás de uma barreira que nem ela mesma viu.
É Exatamente. muito bonito isso, né? É bonito. É bonito. Essa semana eu presenciei isso, me lembrei disso agora que você falou, através de uma aluna, uma paciente, na verdade. Foi minha aluna primeiro, segundo ano. Desistiu da odontologia porque sofreu um processo de bullying absurdo, absurdo mesmo, né? Na faculdade. Ela foi no consultório, eu conversei com ela, deve estar assistindo a gente. Falei com ela, falei, você tem que voltar. Você sempre foi tão boa aluna, né? Já fazem 10 anos, você tem que voltar. E aí ela me manda uma mensagem ontem, professora, eu fui na faculdade, vou conversar com um coordenador, vou voltar, e fui falar isso com os meus pais, e eles até choraram de emoção. Veja só o que é a palavra de alguém na vida do outro, né? De repente faltou isso para essa menina. Alguém chegar para ela e falar, minha filha, você sempre foi excelente aluna, né? Isso é muito importante. Quando a gente vê isso materializado na vida dos nossos filhos, é mágico, né? É lindo É demais. mágico. É claro que para nós, convenhamos, isso tem um componente que ultrapassa. Não dá nem para explicar, né? Como é que você vai verbalizar com a palavra o sentimento que você carrega por um filho? Eu não sei, sei lá. Enfim, não quero nem me emocionar aqui. Agora, pô, você é professora, né? Imagina como você pode tocar com o seu gesto, com o seu exemplo, com a sua palavra, a vida de uma pessoa, positivamente ou negativamente. Né? E tudo isso nasce onde? Na palavra. Palavra. Já presenciei isso várias vezes, sabe? Várias vezes. Professora, eu não consigo. Como não consegue? Claro que você consegue. Todo mundo tem uma dificuldade. A gente vai sentar aqui, a gente vai fazer até você conseguir. E isso pode ser decisivo na vida de um aluno, na vida de um profissional, sabe, Anderson? Porque a gente presencia na nossa vida acadêmica o oposto, que é muito triste, né? Que só reflete, na verdade, a insegurança e a instabilidade de quem está denegrindo o aluno. Eu sempre procuro tentar construir ou reconstruir, né, alguém assim. Essa é a minha... Agora, assim, tem muita coisa legal, assim, está acabando já, eu já vou finalizar aqui, eu acho que já está quase acabando o tempo, mas tem muita coisa legal que eu acho que essa quarentena deu aí. Entre elas, a possibilidade das pessoas pensarem mais, sem se mesmar mais, ficarem mais sozinhas. Veja que curioso, se por um lado, para aquelas pessoas que foi insuportável, entediante, ficar na quarentena em sua própria companhia, há algo de errado aí. Sim, com Algo certeza. precisa ser revisto aí. Porque se você não consegue ficar em sua própria companhia, há algo que precisa ser pensado. Né? Há algo que você precisa enfrentar e que não adianta fugir. Porque o ser humano é um bicho louco, né? Ele vive a vida, eu tenho falado isso, esses episódios que teve aí contra os empresários e tal, essa coisa toda. Eu tenho dito o seguinte, ninguém aqui é contra o combate ao corona, ninguém aqui ninguém é contra nada disso. Só que a sensação que a gente tem que a gente vive, parece que numa espiral de loucura e de ocupação e tão grande, parece que numa fuga constante das únicas duas certezas que a gente tem na vida. A primeira é a da morte e a segunda é a certeza da incerteza. Eu até vi hoje uma live, eu não vi a live, eu só vi eu vi o título do Ítalo lá, que acho que dizia o seguinte, a certeza da impermanência, da mudança, algo assim. Cara, é isso, é tão... Como se fosse... Aprenda a viver o provisório como se fosse definitivo. Isso, acho que é isso, a definitividade do provisório. Acho que é o título, se não me falha a memória. E isso é tão real, porque tudo é provisório, tudo é incerto. E parece que o corona, quando joga tudo isso na nossa cara, para dizer, olha, é uma doença nova, ninguém sabe para onde vai, de onde veio, como vai fazer, não tem vacina, isso desesperou as pessoas. Mas peraí, que certeza é mesmo que a gente tinha na vida? Você vai acordar amanhã, 8 horas da manhã, você vai trabalhar? A vida é incerta mesmo, ninguém controla nada. Né? Claro, não estou fazendo uma ode aqui ninguém se... Não é isso, enfim. Mas é legal assim, o lado bom desse isolamento, dessa quarentena,
é a possibilidade de a gente repensar exatamente essas coisas todas. Mas vamos lá. Fala um pouco aí, eu sei que você... aliás, eu quero te agradecer de público, você me deu vários livros do Ítalo, e que são livros que mexem muito com a gente. Ele até tem uma brincadeira que ele faz naquele livro, A Terapia de Guerrilha, que é um livro com uma linguagem muito fácil, mas que machuca bastante, no bom sentido. Né? O livro que machuca, que mexe com você, é o que é bom, né? Que faz você se ensimesmar e repensar muitas coisas e externalizar a decisão dessa conduta. E ele tem ali aquelas... ele até brinca que esse livro, na verdade, é um tratado de antropologia e, em certa medida, até acho que é mesmo. E ele tem ali aqueles compromissos dele lá, que muito legal, né? Trabalhe, sirva, seja forte, não enche o saco, né? É isso. E é muito real. É muito real. Acredito muito nisso. O Ítalo é outro grande divisor de águas da minha vida, né? Eu nem posso falar muito aqui, porque ele é foda mesmo. Pra mim, ele foi uma virada de chave na minha vida, assim, total. Mas tenho o privilégio de ser paciente, né? Então... Ó, você falou do Ítalo, que fala muito sobre a simbologia das coisas, a simbologia da linguagem e a importância da palavra. Para a gente não ficar puxando muito o saco dele aqui, que ele sabe que é fã, você sobretudo que é amiga pessoal dele, eu vou falar 4 compromissos aqui também, ó, que é compromisso filosófico. Ó. Seja impecável com a sua palavra, não leve nada para o lado pessoal, não tire conclusões e dê sempre o melhor de si. Vamos casar tudo isso aí com a filosofia do Ítalo e pronto, tá, fechou Goiás, como diz um amigo meu. Fernandinha vai falar para nós, viu, Renato? Você vai participar da live da Fernandinha sobre essas coisas aqui. Cara, posso falar uma coisinha para você, para a gente terminar? Tem tempo? Tem quantos minutos? Tem 1 minuto, pelo menos? 5 minutos, 10 minutos. Ó, a gente falou sobre a simbologia da palavra, o peso da palavra, o poder do exemplo, a importância da gente vigiar os pensamentos, de identificar as nossas próprias mazelas, nossas próprias barreiras, quebrar círculos viciosos. E falou da importância do incentivo. Tem uma poesia muito legal da Madre Teresa de Calcutá, que ela, acho que melhor sintetiza essa coisa do incentivo, que fala mais ou menos assim: tem sempre presente que a pele se enruga, que o cabelo se torna branco, que os dias se convertem em anos, mas o mais importante não muda. Tua força interior e tuas convicções não têm idade. Não deixe que se enferruje o ferro que há em você. Não viva de fotografias amareladas e faz com que, ao invés de pena, te respeitem. Lembre-se, atrás de cada triunfo há sempre um novo desafio. Atrás de cada linha de chegada há sempre uma nova linha de partida. E, enfim, quando pelos anos não consigas correr, trotas. Quando não consigas trotar, caminha. Quando não consigas caminhar, usa bengala. Mas nunca, nunca te detenhas. Eu ofereço a todos os seus amigos e que nos assistem e que vocês possam, acima de tudo, incentivarem-se diariamente a vocês mesmos e as pessoas com que vocês têm a sorte de conviver, conscientes de que a palavra que a gente fala para nós mesmos e para os outros, o exemplo que a gente dá, é o maior legado, mais do que dinheiro, mais do que herança, mais do que qualquer outra coisa que a gente pode deixar nessa vida. Com certeza, com certeza. Adorei, doutor Anderson. Eu que agradeço. Show de bola. Bom, vamos encerrar aqui então. Queria te agradecer, né, pela oportunidade, pela companhia e pelo privilégio de gravar essa live com você. E, bom, agradecer a todo mundo que está aí. Inclusive, Isa, acabei de falar de você, filha. Um beijo para você. E é isso.
um abraço e até amanhã, sem corona, né? Deus quiser. Sem corona, estamos sem. Amém, amém. Beijo, fico com Deus. Tchau, tchau.